Olá, tudo bom? Eu sou o Eric e seja bem-vindo à quinta aula do nosso mini curso. Hoje vamos falar sobre efeitos no After Effects. O After é um software muito famoso pelo motion design, mas também pelos efeitos especiais que ele consegue fazer. Para você aplicar um efeito, basta ter uma composição com layers, como eu já deixei aqui pronta para adiantar a aula. Você vai clicar na layer que você quer adicionar um efeito e você pode ou vir aqui em cima no menu Effect ou clicar com o botão direito na layer, ir em Effect que você acessa o mesmo menu. Pode ser que o menu Effect para você seja um pouco diferente do meu, porque eu tenho alguns plugins instalados aqui, mas os nativos do After tenho certeza que a gente tem iguais. Além de aplicar efeito numa imagem, still, que nem eu vou aplicar aqui na aula de exemplo, você pode aplicar em sólidos, shapes, vídeos. Não pode aplicar em null, porque não faz sentido, mas você pode aplicar num tipo de layer especial chamada Adjustment Layer. O atalho para criar essa layer é Ctrl Alt Y. O que é um Adjustment Layer? É uma layer transparente, ela não faz nada, só que tudo que você aplicar de efeito nela será aplicado para todas as layers que estiverem abaixo dela. Isso é legal quando você tiver várias layers aqui e quiser aplicar o efeito em todas de uma vez. Então, vou deixar o Adjustment Layer aí por enquanto, ele não está fazendo nada. Vou selecionar a minha imagem aqui, vou aplicar um efeito, vamos lá. Vou vir aqui em cima em Effect, Color Correction, vou selecionar Hue Saturation. Reparem que o After tem uma infinidade de efeitos e cada efeito desse se desdobra em vários detalhes. Não tem como a gente contemplar isso aqui nesse mini curso, que é algo bem por cima. Só que nada impede de vocês sentarem e fuçarem ou mesmo pesquisar na internet. Lembrando que no blog ericpio.com.br sempre tem tutoriais e em vários deles vamos citar e vamos falar sobre efeitos diferentes. Quando eu aplico o efeito na layer, já abre aqui um painel chamado Effect Controls. O efeito que eu apliquei está aqui e todos os controladores desse efeito, com tudo que ele me permite fazer na layer, aparece. Cada efeito vai dar um controlador diferente. O Hue Saturation mexe com cor, com a matiz da cor. Então se eu girar aqui esse valor, ele vai mudando a matiz. E aqui eu posso mudar a saturação e a luminosidade. Mais claro, mais escuro. Então, eu posso animar tudo isso, clicando aqui nesse Channel Range, mexendo aqui, colocando, tá lá, animado um efeito no After Effects. Uma layer não precisa ter um efeito só, ela comporta uma quantidade infinita de efeitos. Por exemplo, nessa mesma layer que eu coloquei o Hue Saturation, eu posso vir, clicar com o botão direito nela, Effect, Transition, Linear Wipe, que é um efeito de transição linear. Então ela está com os dois efeitos aplicados. Tem uma feeder aqui, ó, bem legal esse efeito. Bem útil, simples e eficiente. Se eu, por exemplo, deletar o Linear Wipe aqui e aplicar no Adjustment Layer, vamos supor, vou na minha aba Project, vou jogar essa mesma imagem de novo, só que eu vou colocar ela para cá. Pronto. Bem toscão, só para você entender. Essa é a versão sem efeito. E essa é a versão com efeito. O efeito tá aqui, ó. Se eu jogar um Linear Wipe em uma delas e aplicar o efeito, olha lá, eu só aplico o efeito em uma, na outra não. Vou apagar, vou no meu Adjustment Layer e aplicar o Linear Wipe. Ó, uma outra maneira é no Effect Controls, clicar com o botão direito, vem aqui em Transition, Linear Wipe. Olha o que acontece. Vai aplicar nas duas layers, porque o Adjustment afeta tudo que estiver embaixo dele. Ok? Vou apagar isso aqui, vou apagar o Adjustment. Quando você tem um efeito aplicado numa layer, você pode simplesmente desligar por hora o efeito, sem alterar nada e depois voltar com ele. Clicando no botãozinho aqui, nesse FX aqui, ele desativa o efeito, depois eu posso só reativar. Ou, se eu apertar F4 aqui na minha timeline, pode ser por aqui também. Ele desativa e ativa. Se você tiver mais de um efeito aplicado na mesma layer, por exemplo, vou voltar com o meu Linear Wipe aqui.
eu consigo desligar no Effect Controls só um ou só o outro. Por aqui na timeline eu desligo todos os efeitos. Ok? Vou dar uma passada rápida no painel de efeitos em algumas coisas interessantes. Então vamos lá. Blur e Sharpen. Blur é o desfoque. Desfoque é uma coisa bem legal de se usar como efeito. O mais comum de se usar, que eu gosto bastante, é o Gaussian Blur. Vou desligar o Linear Wipe aqui. Desfoquei minha imagem. Então, Blur and Sharpen. Color Correction, muito legal também, para mexer com cores no After. Um muito comum de se usar é o Levels. Você puxa as cores claras e as escuras, forçando o contraste. Você pode tanto usar o Levels, quanto usar o Color Correction Curves. Que é o mesmo princípio, só que em gráfico eu prefiro. Eu acho que tem um controle maior. O que mais a gente tem aqui? A gente tem aqui embaixo Stylize Glow, que é brilho. Ou Transition. Tem vários tipos de transição, como eu mostrei para vocês. Tem o Linear Wipe. Tem uma que eu gosto aqui, Venetian Blind. Aí. Outro que é legal também, mas que esse é mais para a parte de motion. Eu vou deletar todos esses efeitos, tá? O atalho para deletar todos os efeitos de uma layer é Ctrl Shift E. Eu vou aplicar aqui, ó, Generate Fill. Ele gera uma cor. Aí você muda a cor que você quiser. É bom para trabalhar com formas, tal, quando você quer mudar a cor delas. A dica que eu dou é: sente e fuce sobre efeitos, busque tutoriais na internet, que eles sempre vão usar bastante efeitos, que você vai aprendendo. E não tenha medo de mexer nos parâmetros. Vai mexendo, existe Ctrl Z para isso. Você vai acabar se acostumando e descobrindo muitas coisas legais no After. Agora a gente vai falar de um negócio chamado pré-comps. O que é pré-compor no After? É jogar uma composição inteira dentro de outra. E por que isso é legal? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar um sólido Ctrl Y, vou chamar de quadrado. E ele vai ser 200 por 200, pode ser branco. Tá lá o meu sólido quadrado. Agora eu vou pré-compor o meu quadrado. O que quer dizer isso? Eu vou jogar ele dentro de uma outra composição. O atalho para isso é Ctrl Shift C. Qual vai ser o nome da minha pré-comp? Vai ser quadrado, underline, pré-comp. Posso deixar todos os atributos aqui ou mover todos os atributos para dentro dessa pré-comp. Vou deixar. Aqui, ó. Agora o meu quadrado se tornou uma composição. Se eu der 2 cliques aqui, ele abre aqui separado como uma outra composição. Reparem aqui, ó. Por que isso é legal? Por exemplo, eu vou fazer uma animação dele aqui, crescendo. Então, de 0, S de Scale, tá? Criei um keyframe em 0. Vou andar 20 frames com Shift Page Down, a 100. Selecionar tudo e apertar F9 para dar Easy. Bem simples, está crescendo aqui. Quando eu voltar para minha exemplo 2, pré-comps, ah lá, ele está lá, animadinho. Agora eu vou selecionar e duplicar ele, Ctrl D. Vou trazer para cá, vou dar um Ctrl D mais uma vez e vou trazer para cá. Tem aí essa animação aí, bem randômica. Agora eu quero mudar essa animação de entrada no meu quadrado. Não gostei desse scale, vou trocar. Preciso trocar dos 3? Não, eu entro na minha pré-comp, venho aqui, vou desligar o scale dele, vou fazer ele entrando só no scale de Y. 9. Olha como que tá agora. E olha o que vai causar aqui. Todos eles mudam ao mesmo tempo. Ok? Isso é um exemplo bem simples. É possível elevar a complexidade disso a um nível absurdo. Por exemplo, com efeitos que a gente acabou de ver. Eu posso criar uma composição toda complexa, aplicar um efeito nela, pré-compor, aplicar um efeito em cima dessa pré-composição, e isso vai formar uma cadeia de efeitos infinitos. Eu ainda posso, por exemplo, selecionar essas 3 pré-comps do quadrado, Ctrl Shift C, vou chamar de
pré-comp 02, não é a coisa mais organizada do mundo, mas por hora vai servir. Temos lá os quadradinhos e aplicar um efeito aqui. Ou em Effect, pode ser um Distort aqui. Turbulence Displace. Olha lá, aplicou nos meus 3 quadradinhos como se fossem uma coisa só. Eu ainda posso criar um Shape Layer aqui. Olha lá, já está com o fio de gradiente. Jogar por baixo e colocar como Alpha Match. Lembrando da última aula. Deixa eu colocar a cor aqui do fio. Ao invés de preto aqui, eu vou colocar um azulzinho. Olha lá. Meu gradiente já sendo aplicado nos meus quadradinhos. O pré-composição serve para isso. Sem contar que eu posso ter uma animação extremamente complexa. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa minha pré-comp aqui. Vou tirar o efeito também. E ao mesmo tempo que esses quadradinhos crescem, por exemplo, eu posso usar o scale deles e crescer no geral. Então é um movimento de zoom, ao mesmo tempo que a animação deles surgindo. Aqui eu estou dando um exemplo bem simples e rápido, mas você abre a mente, pense fora da caixa. Pré-comp serve para muita coisa, além de servir para manter o seu projeto organizado. Para finalizar essa aula, quero falar sobre render, sobre exportar um vídeo no After. Quando você terminar o seu projeto, você vai ter que transformar ele num vídeo propriamente dito, que um player seja capaz de reproduzir. É isso que significa renderizar. Eu fiz aqui uma animação bem simples usando aquela pré-comp do quadradinho. Vamos renderizar ela. O atalho para você renderizar no After é Ctrl M de macaco. Ele vai abrir a Render Queue, que é uma fila de render, e está lá a comp que eu quero renderizar, exemplo 03 render, e alguns settings aqui. Em Render Settings, aconselho vocês sempre deixar Best Settings, que vai renderizar o melhor possível. Caso você entre aqui, tem várias opções, por exemplo, a qualidade, posso usar Draft, resolução, no caso minha comp é Full HD, 1920 por 1080, eu posso renderizar metade do tamanho. Vai renderizar mais rápido, só que eu não vou ter tanta qualidade no final. E Output Module, aqui é o seguinte, quando você exporta um vídeo, tem duas coisas que você precisa prestar atenção, o container e o codec. O que é um container? Quando você vê um arquivo, ele sempre tem um nome, ponto ou alguma coisa. Exemplo, uma imagem, .jpeg ou .png. Um vídeo pode ser .avi, .wmv, .mp4. Esse ponto alguma coisa é o container. Os containers de vídeos mais comuns são o mp4, wmv, avi e mov, tá? MOV. Além disso, você tem os codecs. O codec é meio que a parte interna do vídeo, que é como ele é codificado e depois como que o player que vai reproduzir ele vai decodificar ele. Dependendo do codec que você usa, seu vídeo vai ficar com mais tamanho, mais mega ou menos, podendo chegar a gigas. Se você não usar o codec certo, você pode ter um vídeo muito pesado, ou se você usar um codec muito bom, você vai ter um vídeo muito leve. A diferença é que dependendo do codec, você vai ter um equilíbrio ali de qualidade do vídeo e tamanho final do arquivo. Por exemplo, o MP4 entrega uma qualidade legal de vídeo com um tamanho bem reduzido. É muito comum, por exemplo, o YouTube aceita muito bem MP4. Hoje é um formato muito bom para você usar na internet. Mas só que se você quiser um negócio de bastante qualidade, não adianta, você precisa usar um codec que te dá um arquivo mais pesado. Por exemplo, um ProRes, um codec muito bom que compacta bem o tamanho do arquivo, não chega ao MP4, mas compacta bem e entrega uma qualidade boa de arquivo. O problema é que o ProRes é só para computadores da Apple. No Windows você pode usar o DNX HD, que é um codec bom também que entrega bastante qualidade. É possível até mesmo não colocar codec nenhum, deixar uncompressed, sem compressão. O tamanho do arquivo vai ficar enorme, mas você vai ter a qualidade total do seu vídeo. Chega a ser desnecessário, tá? É sempre legal a gente usar codec e eu recomendo muito o MP4, se você não conhece nenhum, para começar a trabalhar. Como funciona isso? Aqui, depois dessa aula teórica meio extensa, né? Vamos lá. Aqui em Format você vai escolher o container. O After não permite você
não te dá muitos containers nem muitos codecs para trabalhar dentro dele. Então aqui eu tenho alguns, vou deixar em QuickTime mesmo. Uma vez que eu tenho o container escolhido, aqui em Format Options eu vou escolher o meu codec. Tá? Também são poucos, tá? Codecs é um negócio infinito, tem demais. Aqui tem pouco. Por exemplo, não tem um muito bom que é o H264. Enfim, vou deixar o ProRes e dar um OK. Aqui eu posso ver se eu quero exportar meu vídeo ou não, setar o tamanho dele, dar um crop, que é cortar algum dos cantos, e o áudio. OK. Setei lá o meu Output Module. Agora eu vou para o Output To, que é a pasta que eu quero salvar. Clico aqui no nome, escolho uma pasta, clico em salvar. Setado isso, eu clico em Render e espero terminar. Dependendo da sua comp, se for uma comp pesada, o render vai ser demorado. Uma comp leve, o render é menos demorado. Quando eu sugiro você ter algum software auxiliar, além do After, quando você for exportar, por exemplo, MPEG String Clip é um bom software, até o Format Factory, que são softwares que conseguem converter vídeo. Por exemplo, pegar um vídeo em ProRes e converter para MP4. Eu acho bacana, só que se você quiser fazer tudo a partir da Adobe, você pode vir aqui no After, vem na sua comp e usa o atalho Ctrl Alt M, ou vem aqui em cima em Composition, Add to Adobe Media Encoder Queue. Ele vai abrir o outro software, que é o Adobe Media Encoder, e esse sim tem uma infinidade de opções de containers e codecs para trabalhar. Inclusive com alguns presets bem legais, por exemplo, preset para YouTube, para Vimeo, para celular, etc. Essa parte final da aula foi um pouquinho mais teórica do que prática, porque o render é cheio de detalhezinhos, é uma coisa meio um pouco chatinha assim de se trabalhar, mas é o que vai entregar o seu projeto no fim das contas. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. A próxima é a última do nosso curso, é um curso bem superficial no After, mas que eu acredito que dá toda a base para você continuar mexendo. É um primeiro passo para você poder fuçar à vontade nesse software. Um abraço e até breve.